A gravação aqui. Ok, retomando então a oficina do dia 14 de dezembro de 2021, agora a segunda hora júnior da oficina, né? Vamos fazer uma hora júnior aí sobre programação dinâmica. Vai ser uma hora júnior inicial sobre o assunto, apesar de que nós já topamos com o assunto algumas vezes aqui no clube. Bom, nas oficinas regulares várias vezes, né? E agora, na hora júnior, o assunto também não vai ser de todo novidade, assim, até porque programação dinâmica não é nenhum assunto lá de outro mundo. Na próxima hora júnior que nós tivermos, que vem, 2022, a gente ainda vai continuar falando de programação dinâmica, fazendo mais exercícios, mais exemplos, um pouco mais elaborados até do que aqueles que vamos fazer hoje, porque... Enfim, a programação dinâmica é um negócio que a gente precisa mesmo ser exposto, né, a uma certa gama aí diversificada de exemplos, de exercícios, para poder pegar o jeito. No fundo, programação dinâmica não é assim uma coisa tão complicada de entender, mas o grande desafio em saber utilizar bem programação dinâmica, às vezes é mais relacionado a você ter uma boa estrutura de pensamento computacional, quer dizer, o grande desafio geralmente está relacionado a ter pensamento computacional e saber identificar a estrutura combinatória de um problema, né? Então, o desafio, no final das contas, é pensamento computacional, não é exatamente a programação dinâmica, porque, assim, não é... A programação dinâmica em si não é lá nada tão complicado. Bom, vamos lá, vamos falar então de programação dinâmica. Eu vou apresentar a tela toda aqui, que eu estou apresentando só o Krita. Eu sempre gosto, para começar a falar de programação dinâmica, eu sempre gosto de trazer o exemplo do Fibonacci, né? Então, imagina que você vai implementar um código recursivo, certo? Para calcular o enésimo número de Fibonacci. Então, basicamente, o que o teu código... Vou escrever aqui em linguagem de pseudocódigo mesmo, tá? Então, basicamente, o teu código vai fazer é o seguinte: se n é 0 ou 1, ele vai devolver n, né? Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1. Se não, teu código vai devolver o Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Né? Tá aí um belo exemplo de como jamais usar recursão. Eu acho que já vi um ou outro professor, não da UTF, por favor, não estou falando dos meus colegas, mas já vi por aí, um ou outro professor, quando vai lecionar recursão para uma turma de introdução, para uma turma introdutória à programação, a algoritmos, enfim, começa lá pelo exemplo do fatorial, que eu também não acho lá um bom exemplo, e pior, logo em seguida vem o exemplo do Fibonacci, como um exemplo para ensinar recursão. O exemplo do Fibonacci ele é péssimo. Ele é exatamente o jeito como você jamais deve usar recursão. Quer dizer, você tem uma definição recursiva do conceito, uma definição matemática que é recursiva, né? Uma fórmula aberta para o número de Fibonacci que compreende o estabelecimento da base e uma equação de recorrência. Né? Essa aqui, isso que eu fiz aqui, né? Essencialmente é a definição do número de Fibonacci, só que em linguagem de pseudocódigo, ao invés de linguagem matemática. É isso que eu escrevi aqui, né? Mas essencialmente da definição matemática do que é o enésimo número de Fibonacci, eu já tiro direto um pseudocódigo recursivo. E por que esse pseudocódigo recursivo não é bom e jamais a gente deve sequer cogitar fazer um código assim? Veja, a gente tem que pensar agora do ponto de vista não da matemática, e sim do ponto de vista da computação, né? E do esforço computacional relacionado à execução de um código desse.
Se eu vou, por exemplo, usar esse código para calcular o Fibonacci de 5, vamos pensar um pouquinho no esforço computacional que vai estar atrelado a calcular esse Fibonacci de 5. Para calcular o Fibonacci de 5, vai ser aberta uma chamada de função para calcular o Fibonacci de 4 e o Fibonacci de 3. Para calcular o Fibonacci de 4, vai ser aberta uma chamada de função para calcular o Fibonacci de 3 e outra chamada de função para calcular o Fibonacci de 2. Para calcular Fibonacci de 3, preciso calcular Fibonacci de 2, Fibonacci de 1. E vocês já viram um problema aqui, né? As chamadas recursivas, elas não sabem das outras chamadas recursivas que já foram abertas ou que serão abertas. E fato é que nessa brincadeira aqui, a gente tem muita recomputação, mas muita recomputação mesmo. Você vê aqui a Fibonacci de 3 sendo calculado, de 3, 2, 2, né? Para o mesmo valor de n, Fibonacci de n pode ser... Bom, tá, se eu disparei aqui o Fibonacci de i, meu Deus. Se eu disparei aqui o Fibonacci de n, genericamente falando, né, para ser calculado, para o mesmo valor de i, o Fibonacci de i pode ser calculado até o número exponencial de vezes nessa brincadeira aqui. Então, isso é muito ruim. Eu não precisava calcular o número exponencial de vezes o Fibonacci de i para algum i, né? Eu bastaria lembrar dos valores de Fibonacci que já foram calculados, porque no final das contas, né, o Fibonacci de 2 só depende do Fibonacci de 0 e do Fibonacci de 1. O Fibonacci de 3 só depende do Fibonacci de 1 e do Fibonacci de 2 e assim por diante, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que calculando as coisas na ordem certa, né, uma ordem que todos os pré-requisitos são satisfeitos, eu evito recomputação, né? Eu consigo, calculando as coisas na ordem certa, fazer com que cada valor que eu vou calcular, cada estado do meu problema, seja calculado exatamente uma vez, né? E não mais que uma vez, e assim eu consigo, para calcular o Fibonacci de n, executar um número aí de O de n operações. Não que isso seja linear, né, porque eu estou falando de linear em n, mas n não é o tamanho da entrada, n é a entrada, né? Complexidade de algoritmos a gente não faz na entrada. Complexidade de algoritmos a gente faz no tamanho da entrada. Então isso aqui ainda é exponencial, porque como a entrada é n, o tamanho da entrada é log n, né? Então n é exponencial em log n, mas, bom, pelo menos isso aqui não é exponencial em n, que daí seria super exponencial no tamanho da entrada, né? Então, até depois a gente vai analisar como calcular o Fibonacci de n em tempo polinomial no tamanho da entrada. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, né? Mas com número polinomial de operações aritméticas, né? No tamanho da entrada, mas não é assunto hoje. O fato aqui que eu gosto de trazer o Fibonacci em questão para a nossa conversa é perceber que com o mínimo de não burrice, né, o mínimo de não ser atrapalhado, a gente já consegue evitar a recomputação, evitar calcular uma mesma coisa, um número exponencial de vezes, sendo que bastaria a gente lembrar daquilo que já foi calculado para não calcular de novo, e reduzir significativamente o número de operações que o nosso programa executa, né? Então, aqui a gente está reduzindo drasticamente o número de operações que o nosso programa executa, meramente calculando as coisas numa ordem correta, né? A gente pode calcular as coisas na ordem correta, ou a gente pode também, se quiser, guardar globalmente uma tabela onde a gente marca com um valor especial, por exemplo, -1, a gente pode marcar lá com -1 as posições dessa tabela que ainda não foram preenchidas, e aí a gente pode até escrever um código recursivo mesmo, como aquele código que a gente escreveu agora há pouco. Só que antes da gente calcular o Fibonacci de n,
pelo código recursivo, a gente consulta na tabela para ver se o valor daquele Fibonacci de N já não foi calculado. Se ele já tiver calculado, quer dizer, se aquela posição na tabela não for mais menos 1, a gente só pega o valor que já foi calculado e passa adiante, não calcula de volta. Se não, a gente calcula de volta, e aí quando for devolver o valor que foi calculado, grava na tabela. Né? Também é um outro jeito aí eficiente para evitar que as coisas sejam calculadas mais de uma vez. No final de tudo, no final das contas, tudo isso que eu falei é programação dinâmica. É simplesmente a gente lembrar daquilo que foi feito, daquilo que foi calculado, né, dos estados do problema que já foram computados, para evitar a recomputação. A gente pode fazer isso numa abordagem tanto bottom-up, em que os estados são calculados de modo iterativo, né, sempre seguindo a ordem de pré-requisitos, né, sempre calculando os estados na ordem para que quando o estado da vez vai ser calculado, todos os estados dos quais aquele estado depende já foram calculados, então a gente pode fazer a consulta, ou a gente pode também calcular os estados de modo top-down. Geralmente isso se faz com código recursivo e com uma tabela global aí de consulta, que a gente costuma chamar de tabela de memorização. Alguns mais puristas não consideram, fazem uma certa distinção entre programação dinâmica bottom-up e programação dinâmica top-down, e chamam só bottom-up de programação dinâmica de verdade, preferindo chamar a programação dinâmica top-down de memorização, não de programação dinâmica. Acho que hoje em dia, no uso, assim, naquilo que as pessoas usam no dia a dia, né? A programação dinâmica é um guarda-chuva que abrange tanto programação dinâmica bottom-up, quanto programação dinâmica top-down. Memorização, claro, memorização se refere apenas à programação dinâmica top-down, né? Essa tabela que você tem, que você consulta, geralmente por um código recursivo, e que então é um código recursivo com auxílio ali de uma tabela para evitar a recomputação. Isso é memorização. A gente não usa memorização para PD, para programação dinâmica bottom-up. Mas programação dinâmica costuma aí ser um termo utilizado que engloba a memorização. Tá? Às vezes algumas pessoas defendem que não, que programação dinâmica é uma coisa, memorização é outra, mas eu vejo muito mais o uso no sentido de colocar memorização e programação dinâmica top-down dentro de programação dinâmica, né? Dentro desse guarda-chuva chamado programação dinâmica. E no fundo, programação dinâmica é isso. Não tem nada mais, nenhum segredo relacionado à programação dinâmica. É basicamente lembrar das coisas que você já computou para evitar calcular de volta. Isso é programação dinâmica. O que, volta e meia, é desafiador e às vezes pode ser um pouco desafiador para quem está começando a trabalhar com programação dinâmica, não diz respeito à programação dinâmica, mas diz respeito a identificar os estados que modelam a estrutura combinatória do problema para que você possa aplicar a programação dinâmica sobre aquele problema. Né? Claro que para o Fibonacci para calcular o enésimo número de Fibonacci, é muito claro o que é o estado do problema. Né? Eu percebo, como eu tenho essa estrutura recorrente, recursiva, na própria definição do Fibonacci, fica claro que o estado do problema, uma vez que o Fibonacci de n depende do Fibonacci de n-1 e do Fibonacci de n-2, o Fibonacci de n-1 depende do de n-2 e n-3 e assim por diante, eu tenho bem clara essa estrutura de que o que é relevante para ser a informação do meu estado é o Fibonacci de um dado i, né, com i entre 0 e n. O que é, afinal de contas, o estado de um problema? Né? A gente está falando em estado, mas o que seria o estado de um problema? O estado de um problema, ele consiste nas informações necessárias para encapsular uma instância do subproblema. Então, a rigor, seria isso. É uma definição que não é exatamente uma definição, né? Mais uma meta-definição genérica, não muito precisa e que varia muito, inclusive, de contexto para contexto. Mas, em resumo, é isso. Você quer que um estado, né, represente um valor completo, encapsulado
para uma instância de um subproblema do seu problema. Né? Isso quando você tem uma estrutura, quando você consegue pegar o seu problema e modelar a estrutura combinatória dele a partir da interação entre estados. Né? Aqui. Então, você tem vários estados S e, por exemplo, no caso do Fibonacci, né? Eu tenho lá o problema de calcular o Fibonacci de N, mas o estado relacionado ao Fibonacci de N, eu percebo que ele se relaciona com o estado do Fibonacci de N-1 e Fibonacci de N-2. E eu percebo que esses estados aqui, para Fibonacci de N-1 e Fibonacci de N-2, são instâncias do mesmo problema, só que para instâncias menores, né? São subproblemas. São instâncias do mesmo problema, só que para valores menores de instância. E aí eu consigo, desse jeito, ter a estruturação combinatória do meu problema a partir da interação entre estados, identificando aqueles valores que encapsulam os subproblemas para as instâncias que me são interessantes e identificando as relações entre esses estados. Tudo isso aqui ainda é muito genérico, muito abstrato e vai ficar mais claro aí com os exemplos, tá bom? Vamos falar então agora de um exemplo de um outro problema, que é um problema bastante clássico quando a gente fala de programação dinâmica, mas que a modelagem da estrutura combinatória desse problema a partir de estados já não é mais tão trivial e tão imediata quanto é a modelagem da estrutura do problema do enésimo número de Fibonacci. Este problema é o problema da mochila. Então vamos à descrição do problema da mochila. Espera aí, vou tomar um pouco de água. Está muito calor, a garganta está ficando seca. Ainda mais que a gente vai tomando bastante café ao longo do dia, né? Café vai desidratando, é pior ainda. Então, no problema da mochila, acontece o seguinte. Você tem uma coleção de objetos numa galeria, numerados de 1 até N. Você tem uma mochila de capacidade C, em quilos, né? Na qual você quer colocar aí esses objetos. Tá? Então, a mochila ali bom, você pode colocar até C quilos na mochila, mas você não pode exceder a capacidade dela. Se você colocar C mais 1 quilos, ferrou, a mochila vai arrebentar e você vai sair da galeria sem nenhum item dos quais você quer roubar. Tá? Você é um ladrão que entrou numa galeria naquela da noite para roubar itens da galeria. Tá? Deixa eu contar a historinha do começo, vai. A mochila tem capacidade de C. Por mais que seja um ladrão, uma regra que você não pode respeitar é a regra da capacidade da mochila, porque senão a mochila arrebenta e você sai da galeria sem nada. E você tem que ser meio rápido ali para selecionar os objetos que você quer roubar, porque a polícia está vindo. Então você vai ter que colocar os objetos na mochila e vazar dali. Não dá para ficar fazendo várias viagens. Okay? Esses objetos possuem cada um o seu valor, né? O V1, o V2, etc. E o seu peso. W1, W2, etc. O que você quer? Bom, você não pode pegar parte de um objeto, não dá vendo lá, sei lá, um candelabro de ouro do século XIV, não dá para eu quebrar o candelabro no meio, ele vai perder o seu valor. Eu vou ter talvez ali um valor residual atrelado ao ouro que eu posso derreter, mas o valor do objeto como objeto de arte só faz sentido para o objeto inteiro, né? Isso é importante, tá? É uma informação extremamente importante sobre o problema. O fato de que você não pode levar parte de um objeto. Então tá, você quer selecionar, fazer uma seleção desses objetos de modo a não exceder a capacidade da sua mochila e de modo a maximizar, claro, o valor total que você está levando dentro da sua mochila. Então, dos objetos que você selecionou, você quer que a soma dos valores deles seja a maior possível, mas sem exceder, sem que a soma total dos pesos deles exceda a capacidade da mochila. Tudo bem? Essa historinha do problema da mochila, eu nem vou poluir mais essa lousa aí, escrevendo os somatórios daquilo que eu acabei de falar, fica só no que eu falei mesmo, porque às vezes os estudantes que estão começando a
a trabalhar com computação, matemática, se coloca um somatório na frente do cara, o cara paralisa, assim, né? Como se aquilo fosse coisa de outro mundo. E eu não quero isso. Então, deixa eu, essa parte um pouco mais técnica ficar só naquilo que eu falei mesmo. Bom, então tá. Este é o problema da mochila. É um problema difícil, assim, a rigor ele é NP completo, como a gente costuma chamar na computação, mas essa NP completude do problema da mochila, ela não é assim uma NP completude tão a ser levada tão a sério, digamos assim, quanto a NP completude, por exemplo, do problema do cachorro viajante, ou outros problemas da computação, e eu não quero também entrar nesses detalhes, mas fato é que a gente, quando se volta para o problema da mochila e olha a estrutura comunitária da mochila, a gente consegue fazer uma modelagem boa dos estados desse problema e trabalhar com esse problema na prática, exceto se os valores inteiros aqui, dos valores dos objetos, ou das capacidades dos objetos, ou especialmente da capacidade da mochila, né, exceto se esses valores forem muito grandes, aí a coisa começa a ficar um pouco impraticável, mas, se não, o algoritmo de programação dinâmica que existe para o problema da mochila, ele é até que bastante eficiente. Então, vamos lá, vamos tentar entender, né, o que modela bem o estado o estado desse problema, né, o estado da estrutura combinatória desse problema. Quando você vai pensar nisso, é importante você entender que informação que você vai colocar como parâmetro do seu estado. No caso lá do enésimo número de Fibonacci, né, a gente colocava como parâmetro do estado só o número mesmo, né, o número n ou o número i, enfim, era o que parametrizava o nosso estado. Então, o valor do estado para o parâmetro i correspondia ao iésimo número de Fibonacci. Essa era a escolha que a gente havia feito lá para colocar no parâmetro do estado do problema do número de Fibonacci. Aqui, a gente tem que pensar um pouco, né? O que será relevante eu colocar no parâmetro do estado, que a gente está tentando construir aí essa modelagem, né, da estruturação combinatória do problema. O que é legal a gente colocar aqui no parâmetro do estado? Bom, primeiro a gente tem que observar, e essa é sempre uma dica, né, quando você vai fazer a modelagem da estrutura combinatória de um problema, por exemplo, para quem sabe dali já poder tirar até um algoritmo de programação dinâmica, é interessante você começar a perceber as escolhas que você tem dentro da sua instância. Porque, às vezes, pelas escolhas que você tem dentro da sua instância, você já consegue perceber os subproblemas, identificar os subproblemas, e já consegue tirar os parâmetros do estado que vão te levar a uma boa modelagem. Aqui, em particular, veja, quais são as escolhas que a gente tem, né? O que é relevante de escolha aqui? Basicamente, como o que eu estou falando se trata de uma seleção, né, de encontrar uma seleção de objetos ou um subconjunto de objetos, vai estragar aqui, o barra está muito grande, deixa quieto. Uma seleção é um subconjunto, então, quer dizer, cada objeto ele pode fazer parte dessa seleção ou não. Ele vai participar da seleção ou não. Então, basicamente, o que eu tenho é, para cada objeto I, eu tenho que decidir se eu vou pegar aquele objeto ou não. Se aquele objeto vai fazer parte da minha solução ótima ou não. É isso. Né? Então, percebam que para cada objeto I, eu vou decidir se ele vai lá para a mochila ou não. E a ordem em que eu vou considerar os objetos não importa. Né? E por que não importa? Bom, não importa porque a minha mochila, o que está em jogo lá é a soma dos valores e a soma dos pesos. E soma é comutativo e associativo. Né? Então, a ordem que eu vou considerar os objetos não importa. Então, eu posso tratar isoladamente cada objeto, se vai ser selecionado ou não, em qualquer ordem. Em particular,
na própria ordem natural, né, em que eles foram fornecidos de 1 a n, eu posso restringir o meu problema para cada intervalo de valores em que eu enxergo os objetos desde lá do objeto 1 até o meu objeto i da vez, que é o objeto que está sob consideração. Tudo bem? Bom, então, com certeza, esse índice i, né, que corresponde até qual objeto eu estou olhando, pode ser uma informação realmente muito útil para colocar no parâmetro do estado. Né? É claro que eu estou interessado em olhar, né, para os estados que vão ter i igual a n, porque daí eu estou falando do problema considerando todos os objetos. Mas com certeza tem uma relação entre considerar todos os objetos e considerar só até o terceiro objeto, ou só até o 10º objeto, né? Só até o n-1º objeto. Tem uma relação aí entre os estados, quando eu olho para todos os objetos ou quando eu olho só para uma parte deles. E como eu falei, né, como a ordem dos objetos não importa, essa parte não é uma parte qualquer, né? Essas partes todas, elas vão ser sempre intervalos que vão de 1 até i, né? Considerando o primeiro, o segundo, o terceiro, etc., até i. Então, o i, ele define a faixa de valores, a faixa de objetos para os quais eu estou olhando, né? Uma faixa de objetos que estão sob consideração. Isso porque o que eu tenho que fazer para cada objeto é escolher levar ou não levar. Será que só saber, então, para qual objeto eu estou olhando, isso é suficiente para colocar na estrutura combinatória do meu problema? Bom, vamos pensar, né? Quer dizer, o S de N, então, eu sei que eu vou olhar o estado S de N, vai se relacionar com o S de N-1, vai se relacionar com o S de N-2, vai se relacionar com o S de N-3, né? Afinal das contas, eu quero saber qual que é a melhor seleção possível, olhando para todos os N objetos. E isso depende de qual é a melhor seleção possível, olhando para os N-1 primeiros objetos. No entanto, veja que, dependendo da escolha que eu faço para o enésimo objeto, né, o enésimo objeto ele tem o seu valor e ele tem o seu peso. Então, não basta eu saber qual é a melhor seleção considerando os objetos de 1 até n-1. Veja, imagine que alguém chega a um oráculo aí, né, e resolve o problema para mim da mochila, magicamente, resolveu o problema, olhando os objetos de 1 até n-1, considerando a mochila com a capacidade que eu tenho, capacidade C. Saber da resposta desse subproblema até n-1 pode não me ajudar em relação ao objeto N. E por que pode não me ajudar em relação ao objeto N? Porque pode ser que, na solução ótima para n-1, a mochila seja tão lotada que já não caiba mais o objeto N. Né? O enésimo objeto talvez já não caiba mais na mochila quando eu estou tomando a seleção ótima para n-1. E podia ser o caso de a seleção ótima para N, olhando todos os N objetos, ter o objeto N lá dentro. Né? Pode ser que valha a pena eu pegar a solução ótima para N-1, tirar alguns objetos dali para conseguir colocar o objeto N porque ele agrega mais valor. Então, só saber da solução ótima do subproblema para N-1 parece que não me traz informação suficiente para a modelagem que eu estou tentando construir da estrutura combinatória do problema. Parece que o meu estado precisa de mais informação. O que é relevante aqui, para ser colocado de informação no estado, ele está atrelado intimamente às escolhas que eu tenho que fazer no final das contas para esse enésimo objeto. No fim de tudo, o que eu quero saber é se o objeto, se o enésimo objeto vai entrar ou não vai entrar na mochila. E veja que se o enésimo objeto for entrar na mochila, né, então ele vai ocupar lá o seu peso da mochila, eu vou ter lá esse enésimo objeto na mochila,
Relacionado a essa escolha em que o objeto enésimo, em que o enésimo objeto entra na mochila, não me interessa saber o valor do estado do subproblema para n-1 com a capacidade original da mochila. Me interessa saber a solução do subproblema para n-1, mas com a capacidade original subtraída do peso do enésimo objeto, né? Então, quer dizer que parece ser uma informação muito importante para ser colocada no parâmetro do estado, não só até qual objeto você está olhando, mas qual capacidade de mochila você está considerando. Então, eu coloco esse parâmetro Wzinho, ou eu vou colocar Wzinho, né? Que é a capacidade da mochila que ainda te sobra. É como se eu tivesse, quando eu coloco o enésimo objeto e ele ocupa um espaço aqui na mochila, é como se eu desconsiderasse esse enésimo objeto e olhasse para o problema agora renovado, como se fosse um novo problema, só que eu tenho uma mochila com capacidade C-WN e eu tenho os objetos de 1 até N-1. Né? É uma instância do subproblema do mesmo problema da mochila. Né? Então, eu coloco um segundo parâmetro aqui no problema, que é o Wzinho, que vai de 0, até quando a mochila não tem capacidade nenhuma, quando já está toda esgotada, até Czão, que é a capacidade cheia da mochila. Tudo bem? Bom, então, recapitulando, limpando aqui a lousa, a gente tem já no parâmetro do estado o índice I, que corresponde até qual objeto eu estou olhando, e o parâmetro W, que corresponde a qual é a capacidade da minha mochila. Esse W vai desde 0 até a capacidade original Czão. Então, SDI com W representa o valor ótimo, né, o valor de uma seleção ótima do problema da mochila, quando os objetos que eu tenho, quando todos os objetos que eu tenho são os objetos de 1 a I, e a mochila que eu tenho tem capacidade W. É uma instância do subproblema. E é tudo o que é relevante saber. Né? Quando eu determino uma faixa de valores de 1 até I, e quando eu defino uma capacidade da mochila, eu tenho uma instância fresca, uma instância nova do mesmo problema, só que agora para uma subinstância da minha instância original. E veja que quando eu estou olhando lá, por exemplo, para o meu S de N, que é quando eu estou considerando todos os objetos, com C, né, que é a capacidade da mochila original, o valor desse estado S de N com C depende do valor de dois estados, né, que são relacionados às duas escolhas possíveis para o enésimo objeto. Se eu escolho colocar o enésimo objeto, eu vou olhar para o estado N-1 com C menos WN. Se eu não vou colocar o enésimo objeto, então eu vou olhar para o estado Cn-1 com C. Quer dizer, mantenho a capacidade da mochila, porque não ocupei nada dela, e olho agora os objetos de até N-1. Consulto os dois estados. Com base na consulta aos dois estados, eu consigo saber, né, qual é a melhor escolha para determinar o valor de S de N com C. Porque aqui, quando eu escolho colocar o valor, quando eu escolho colocar o enésimo objeto, o valor do estado S de N com C, ele vai ser igual ao valor do estado de S de N-1 com C menos WN, mais o valor que o enésimo objeto me agrega. E quando eu escolho ignorar o enésimo objeto, o valor do estado N com C vai ser igual ao valor do estado N-1 com C. Qual desses dois valores for o maior, é o que eu tomo para ser o valor do estado N com C. Com isso, a gente conseguiu uma modelagem da estrutura combinatória do problema por estados,
né, em que cada estado se relaciona com outros dois estados, e eu já tenho, é como se eu tivesse uma definição aqui de Fibonacci, né? Enfim, análoga de Fibonacci, quer dizer, eu estou definindo uma entidade matemática, né, que é uma função de parâmetros, através de uma relação de recorrência. Né? Aqui eu tenho estabelecidas duas equações de recorrência para definir uma entidade matemática, né? Assim como a gente tem lá no Fibonacci. Eu estou definindo aqui uma função matemática utilizando recorrência. Isso aqui ainda não é programação dinâmica. Isso aqui é olhar para um problema computacional, modelar os estados do problema e estabelecer uma relação entre esses estados a partir de relações de recorrência. Ponto. A programação dinâmica vai dar a partir daí, porque tudo isso aqui significa entender o problema. Tudo isso aqui é a fase de entender o problema. Uma vez que eu entendi o problema, às vezes, só dessa estruturação do problema, né, que eu estou entendendo o problema e estou entendendo os estados dele, fazendo essa estruturação, só daí, se eu aplico os princípios da programação dinâmica, eu já tenho um algoritmo, que é o caso. Né? Aqui, se eu aplicar a programação dinâmica para evitar a recomputação, e eu posso fazer isso numa abordagem tanto top-down quanto bottom-up, eu já tenho um algoritmo que calcula eficientemente o valor de S de N com C. Né? Isso porque quantos estados eu vou ter? Bom, os parâmetros são só dois. Né? Eu tenho o parâmetro I e o parâmetro W. Eu tenho N valores possíveis para o I e C mais 1 valores possíveis para o W. Então, eu tenho uma quantidade aqui de O de N vezes C estados. E para cada estado, eu consulto outros dois. E veja que na programação dinâmica, a gente assume que os estados dos quais o meu estado da vez depende, já estão computados, porque justamente isso é programação dinâmica, né? É ou eu computar os estados na ordem correta, para que o estado da vez já tenha todos os seus estados dos quais ele depende já computados, ou então eu utilizo a memorização, mas no final das contas o esforço computacional similar, assintoticamente equivalente, e eu posso considerar, para fins de análise assintótica, que entra na conta do esforço computacional relacionado a um estado, como se os outros estados já tivessem calculados, já tivessem computados, porque, afinal de contas, eles vão ser computados uma vez só. Né? Então, e eu vou contar o esforço computacional relacionado a cada um desses estados quando eu considerar esses estados. Né? Então, não vou contar duas vezes, porque a computação não é feita duas vezes, porque este é o princípio da programação dinâmica. Então, se para cada um dos n vezes c estados, eu olho outros dois estados, né? 2 é constante, então o meu algoritmo aqui vai ter complexidade O de n vezes c. Né? N é uma quantidade de elementos que compõem aí a instância, né? Então isso aqui é linear na instância. O C é que é o problema aqui do ponto de vista dos teóricos, né? Porque se é um valor numérico que está lá dentro da instância. Tá? Então o C não é linear no tamanho da entrada, porque o C faz parte da entrada. É aí que reside o motivo da NP completude esquisita, da NP completude fraca, que a gente chama, mais tecnicamente, do problema da mochila. Mas isso, para fins de programação competitiva, não é relevante, eu não quero entrar nesse assunto. Tá bom? Fato é, daqui a gente já tem um algoritmo, porque basicamente basicamente consiste, né, em pegar essa relação de recorrência aqui e codar como um código recursivo mesmo, se a gente quiser, e só uma tabelinha auxiliar lá de memorização para evitar recomputação. Ou então calcula os estados na ordem certa, né, porque eu sei que para cada n com c, eu só olho para os valores na linha, ou coluna, dependendo, né, da tua orientação aí da matriz, n-1. Né? Então basta eu computar essas linhas na ordem correta, de modo que para a linha linha n-1 já esteja toda preenchida, e aí eu vou lá, consulto e preencho a matriz apropriadamente. Né? Então também é um jeito bottom-up de calcular todos os estados que eu preciso para consultar aquele último estado lá, que é o estado para os parâmetros n com c, que é o valor dele, afinal de contas, que eu quero. Tá bom?
Isso é programação dinâmica. Não sei se você que está assistindo agora esse vídeo ou está aqui na oficina nunca tinha ouvido falar de programação dinâmica. No início a gente nunca entende mesmo, é super normal. Então, o desafio aqui é você pegar pelo menos 2 boas referências de programação dinâmica para exercitar o teu cérebro nesse assunto. Eu vou recomendar, pelo menos, para você olhar o livro do Cormen, o capítulo do Cormen sobre programação dinâmica é realmente muito bom, tem vários exemplos, tem uma discussão bem detalhada, bem cuidadosa, leitura obrigatória para quem quiser começar a trabalhar com programação dinâmica. E eu vou recomendar também o capítulo do livro dos irmãos Halim sobre programação dinâmica. É realmente muito bom, claro, mais voltado aí à programação competitiva. Então eu acho que os dois materiais se complementam muito bem, tá? É leitura obrigatória. E agora a gente vai aplicar isso que a gente viu, né, essa introdução super singela, rápida, modesta à programação dinâmica, a gente vai aplicar a um problema de programação competitiva, que é esse problema 1970. Eu tinha até linkado um segundo problema que eu vou tirar. Eu vou fazer só um problema para fazer bem feito, até porque esse problema aqui, ele é bastante relacionado ao problema da mochila. Ele é essencialmente o problema da mochila, mas com um adicional que não é apenas exatamente o problema da mochila, né? Ele tem uma coisinha a mais, então fica legal para a gente poder trabalhar ele aqui nessa primeira oficina nossa sobre programação dinâmica. E na próxima oficina, com vocês daí, já tendo lido o livro do Cormen, já tendo lido o livro do Salim e tendo feito todos os exercícios que vão ser colocados na lista, no treino da Hora Júnior relacionados à programação dinâmica, a gente consegue se aprofundar em outros exemplos, outros contextos, né? Mas nesse primeiro momento eu não quero sobrecarregar aí de exemplos e exercícios, tá bom? Bom, aqui, pessoal, nesse problema, que é o 1970 do B-Crowd, o que a gente tem? A gente tem uma coleção N de músicas que o Fernando não é você, tá, Fernando? Esse Fernando aqui é o meu colega, professor Fernando Bevilacqua, da UFFS, né? Ele era um excelente professor lá, a gente adorava ele trabalhava comigo em disciplinas de introdução à programação e eu fiz esse problema em homenagem a ele, tá bom? Então, professor lá da UFFS, isso aqui foi de um contest que, eu não lembro que ano foi, terceira maratona de programação júnior da UFFS. Não lembro qual foi o ano, mas a gente fez esse contest lá. E aí o Fernando, ele tem um número de músicas que ele quer gravar em cartuchos do Super Nintendo. Acho que é isso. Em cartuchos do Super Nintendo. Que coisa maluca, né? E aí, o que acontece, né? São K cartuchos, K no máximo 3, tá legal? E N músicas. Cada música tem uma duração. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 músicas. Uma música tem duração de 7 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 2, 4, 4, 2, 3. Ok? E cada cartucho tem a sua capacidade. O primeiro cartucho eu consigo gravar 9 minutos de música. O segundo cartucho, 8 minutos de música. O terceiro cartucho, 9 minutos de música. Ok? Então, o que eu quero fazer aqui é maximizar o total de minutos de música que eu vou conseguir gravar nos cartuchos que eu tenho, né? Sejam 3 cartuchos, 2 cartuchos ou 1 cartucho. Eu não posso gravar uma música pela metade, né? Eu não posso gravar uma parte da música num cartucho e outra parte da música no outro, né? Se a música vai para um cartucho, ela tem que ir inteira. Isso é importante, tá? Voltando ao problema da mochila, uma ideia inicial que todo mundo pode ter aí quando, especialmente engenheiros, né? Engenheiros estão muito viciados ao pensamento do contínuo, da matemática do contínuo, e às vezes eles não entendem as sutilezas da matemática discreta, que é a matemática da computação, que é o pensamento computacional, que é, assim, de uma natureza bastante distinta da matemática do contínuo, da matemática das engenharias. E aí, uma ideia mais de engenheiro é a seguinte, pô, para esse problema da mochila aí, é só você olhar para cada objeto e ver lá o quanto de valor que cada unidade de peso agrega. Né? Quer dizer, divide o valor para o objeto I pelo seu peso,
então eu sei o quanto de valor por unidade de peso que aquele objeto I agrega, ordena os objetos de acordo com essa relação e gulosamente, né, gulosamente, faz a escolha gulosa sempre de pegar os objetos aí que maximizam essa relação valor por peso e vai colocando na mochila até não conseguir colocar mais. Essa ideia gulosa, ela é muito errada, e o motivo de ela ser muito errada é especialmente por isso, porque você não pode pegar uma parte de um objeto. Se você pudesse pegar uma parte de um objeto, essa ideia seria correta, ela conduziria sim à resposta correta. O problema é que na versão inteira desse problema, na versão discreta desse problema, é que cada objeto você tem que pegar ele por inteiro ou não, a solução inteira, a solução ótima do problema, ela pode se distanciar arbitrariamente da solução fracionada, tá? Mas é arbitrariamente mesmo. Tá? Isso tem a ver, inclusive, com uma coisa mais profunda da computação, que é a relação entre, entre os problemas de programação linear e programação inteira. Né? Programação linear está relacionada aí, de certa forma, a uma modelagem de vários problemas da matemática nas suas versões não inteiras, né, nas suas versões fracionárias, e programação inteira exige a integralidade das soluções, e a gente tem que uma certa arbitrariedade aí das soluções inteiras para soluções fracionárias de um modo geral para vários problemas, não só para o problema da mochila. Eu realmente não vou entrar nesse assunto, mas só para dizer aí que tem a ver com. E se isso está fazendo sentido para alguém que está ouvindo, beleza, fez sentido para você, ok, a gente sabe o que está falando. Aqui, no caso do problema do Crowd 1970, não sei se vocês perceberam ou não, mas é essencialmente o problema da mochila, né? Só que não é o problema da mochila com uma mochila, e sim o problema da mochila com 3 mochilas. Então, veja, no problema da mochila original, para cada objeto I, a gente escolhia se o objeto entrava na mochila, vou chamar isso de I, ou não entrava na mochila, 0, certo? Agora, com 3 mochilas, a gente vai decidir se o objeto vai não entrar na mochila, ou vai entrar na mochila 1, ou entrar na mochila 2, ou entrar na mochila 3. Quer dizer, para cada objeto, a gente tem 4 escolhas possíveis, né? Que é não entrar em nenhuma mochila, entrar na mochila 1, entrar na mochila 2, entrar na mochila 3. E eu não vou mais falar de cartuchos e músicas, tá? Eu vou usar agora a terminologia do problema da mochila, só que agora são 3 mochilas, porque é essencialmente este o problema. Né? Só que o que está em jogo aqui é justamente entender o conjunto de escolhas que você tem. Né? E aí, para o meu listado, vai não só até qual objeto eu estou olhando, mas as capacidades de cada uma das 3 mochilas que eu ainda tenho, né? Capacidade da mochila 1, capacidade da mochila 2, capacidade da mochila 3. Ah, e se eu não tiver 3 mochilas, tiver 2 mochilas, ou tiver uma mochila só? Ah, finge que você tem 3 mochilas, só que as mochilas que você não tem capacidade de 0. Dá na mesma, né? Então, sei lá, você tem só 2 mochilas, então quer dizer que a terceira mochila tem capacidade de 0, você não consegue colocar nada lá. Fica um pouco mais fácil o problema. Daí você considera que você sempre tem 3 mochilas, ainda que algumas delas tenham capacidade de 0. Tudo bem? E é isso. Tá? Essencialmente, o que a gente vai codificar agora é relacionado a como que cada estado, S de I com C1, C2, C3, se relaciona com os estados para cada uma das minhas escolhas possíveis, né, em que eu coloco o objeto na mochila 1, coloco na mochila 2, coloco na mochila 3, ou não coloco o objeto em mochila alguma. Antes da gente codificar qualquer coisa, a gente tem que ter uma noção, né, da complexidade dessa solução. Eu estou falando de estados que vão existir aí numa certa quantidade, né? Eu tenho que o N lá, o número de músicas, vai até 100. Então, são 100 valores possíveis para I. E cada uma dessas 3 capacidades vão até 50. Então, eu vou ter 100 vezes 50 ao cubo estados. 100 vezes 50 ao cubo estados. Tá?
Isso é um número da ordem de 1,2 vezes 10 na sétima. Para cada estado, eu faço consulta a outros 4 estados, né? Então, eu vou ter aí um número de operações da ordem de 4 vezes 10 na sétima. Uau, é bastante coisa, né? Bastante esforço computacional, e isso até explica por que eu tenho só 3 cartuchos, só 3 mochilas, porque essa quantidade de mochilas ela vai impactar aqui no expoente dos 50 no número de estados, então dá para entender porque o Problem Setter colocou só 3 cartuchos, né? O valor de K indo ali no máximo até 3. Tá bom? O time limit do problema é 2. Então, 4 vezes 10 na sétima operações, para realizar em 2 segundos, é para dar de boa. Alguma dúvida, comentário sobre tudo isso que eu falei? Antes da gente codar? Não? Bom, então, vamos codar. Obrigado por ficarem comigo até agora. A gente vai fazer esse problema e aí eu já vou liberar vocês, tá bom? Então, eu fiquei com uma dúvida, professor. Opa, Fernando, você falou alguma coisa? Eu falei, você está conseguindo me ouvir? Tá muito, muito baixinho. Agora? Agora sim. Beleza. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Como as mochilas têm capacidades diferentes, não tem um jeito de o que for melhor para uma prejudique o que é melhor para outra na escolha das músicas? Sim, é por isso que você tem as informações das 3 capacidades no estado da programação dinâmica, no estado da modelagem da estrutura conotatória do seu problema. É justamente porque na hora que eu decido colocar um objeto numa mochila, eu preciso então fazer a consulta para o que essa escolha me impacta. Decidi colocar o objeto na outra mochila, eu tenho que fazer a consulta para saber o que essa escolha me impacta, considerar todas as minhas escolhas possíveis, porque são 4 opções de escolha que eu tenho para cada objeto, e aí entender que está tudo sendo de fato considerado, porque sim, impacta, né? O que eu coloco na mochila impacta para outra com certeza, né? E por isso que eu tenho aí essas 4 escolhas todas sendo consideradas e todas as informações necessárias colocadas no estado, né? As capacidades das 3 mochilas colocadas no estado. Ficou mais ou menos claro, Fernando? Ficou mais ou menos. Acho que codificando acho que vai ficar melhor, mas eu entendi. Melhor, né? Beleza, Valeu. beleza. Nada. Tem a ver também, pessoal, com um nível de abstração de pensamento computacional que às vezes demora mesmo para pegar. A programação dinâmica, como eu falei, a grande dificuldade é pensamento computacional e essa abstração. E demora para o nosso pensamento se adequar a enxergar problemas assim e a entender que a computação magicamente está acontecendo, porque parece que a gente está só estruturando o problema, parece que a gente está só modelando o problema, e não a solução. E a solução, ela magicamente está acontecendo parece mágica, né? Parece que a programação dinâmica está fazendo mágica e está computando tudo que tem que ser computado sem a gente entender muito por quê. No começo, isso dá muito nó na cabeça, a gente fica muito confuso. É super, super, super recomendável não só você ler bastante, né? Ler os livros e se expor a diferentes exemplos e diferentes problemas, mas é recomendável também você fazer na mão. Pega umas instâncias pequenas do problema da mochila, por exemplo, faz na mão a tabela de memorização, vê a tabela sendo preenchida, vê os valores sendo calculados. Acho que o Corbin faz isso, inclusive, com alguns problemas, ele faz as coisas ali mais concretamente para você assentar a sua abstração num nível mais concreto, né? Isso é importante, a gente fazer esses assentamentos no concreto para poder alçar o abstrato. Aqui no clube a gente está sempre no abstrato, sempre no abstrato, sempre no abstrato, porque o concreto é sempre o dever de casa de vocês, né? Fazer esses testes de mesa, fazer essa base do concreto, ela fica realmente a cargo de vocês fazerem isso em casa. A gente não tem tempo de fazer isso aqui. Mas não é porque a gente não faz aqui, porque não é importante. Muito importante, na verdade. Vocês precisam fazer esses exercícios de testes de mesa, de assentar a abstração no concreto, para que a estrutura desse conhecimento computacional se internalize cada vez mais em você. Tá bom? Vamos para o código. Acho que aqui está com o código ainda do
problema da hora júnior passada, que é o bcrowd 1954. Aí o TMP que eu tinha aberto também. Esse é o bcrowd 1970. Tá bom. A gente vai ter uma tabela. Eu vou fazer com PD top-down, com memorização. Então, eu vou ter uma tabela de memorização global. Veja que vão ser 4, a dimensão, né, desse array vai ser 4, é um array tetradimensional, porque cada dimensão corresponde a um parâmetro do estado. Né? Eu tenho aí max para a primeira dimensão, né? O meu max vai até 100, porque são 100 músicas, e aí eu vou colocar 60 nas outras dimensões, porque dizia lá 50, né? Então eu coloco um pouquinho mais sempre. Cuidado, não dá para chutar tanto o pau da barraca aqui e colocar max para tudo, que daí você já está falando de um array, né, que vai ter tamanho 10 na oitava int. Isso realmente não é legal. Então, as tabelas de memorização geralmente costumam ser grandes. Né? A programação dinâmica essencialmente está relacionada a esse trade-off entre tempo e espaço. Né? Você troca tempo por espaço na programação dinâmica. Aqui, nesse problema, a gente não precisa ter todos os estados em memória. Como eu falei lá, inclusive, do plano da mochila clássico, e vale aqui também, para cada objeto i, eu só consulto estados que têm a ver com o objeto i-1. Então, de uma dimensão dessas eu poderia me livrar se eu quisesse, mas eu não vou me livrar, não precisa, né? Não é uma otimização aqui que vai ser necessária nesse problema. Em outros problemas, sim, às vezes é importante você perceber, porque às vezes o teu limite de tempo é superior ao teu limite de memória. Então, às vezes você tem tempo para computar todos os estados que você precisa computar, mas não tem memória suficiente para ter todos esses estados em memória fisicamente ao mesmo tempo. Então, você precisa aí fazer algum jogo, por exemplo, mantendo só 2 linhas dessa matriz, aqui, então, pegando a primeira dimensão aqui, eu vou ter só duas linhas em relação às outras dimensões, porque daí quando eu estou preenchendo a linha i, que depende da linha i-1, eu preencho a linha i, e aí eu troco, né, a linha i com a linha i-1, então o que era a linha i vai virar a linha i-1, preencho a próxima linha i, e assim vou, porque cada linha i depende só da linha anterior. Aqui não é bem linha, né, porque é um negócio tetradimensional, mas vocês entenderam qual que é o espírito da coisa, pelo menos se livrar em memória de uma dimensão, mas aqui não precisa. Tá? A gente vai ler o N e o K, N e K, eu não declarei ainda, vou declarar já. E eu vou ler os valores, as durações das músicas, né, que são essencialmente tanto valor quanto capacidade, quanto peso dos objetos, né? Esse aqui é o problema da mochila, mas é como se fosse o problema da mochila em que cada objeto, a quantidade de valor que ele agrega é igual ao peso dele, né? Que é a duração da música, né? Quer dizer, aquilo que ela agrega, que é o que eu quero maximizar, que é a quantidade total de duração de música gravada, também é aquilo que ela ocupa de espaço na fita, né? Então eu vou ter um array, vou chamar de D, de duração. Então que eu vou ler aqui para cada música. Eu vou ler a duração da música I. Aí eu vou ler as capacidades das 3 fitas, né? As capacidades das 3 mochilas, enfim. Mas pode ser que não sejam 3. Aí eu vou fazer o seguinte, quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou ter capacidade, deixa eu declarar assim. Deixa eu fazer talvez. Fazer aqui. Fazer assim. Vou declarar um array com 3 posições só e eu já vou inicializar todas com 0.
né? Então, as capacidades das 3 mochilas começam todas zero, e aí eu leio C0, C1 e C2. E ainda que eu não tenha esses 3 valores na entrada, tudo bem, o scanf não vai conseguir ler os 3 valores, e ainda bem que esses 3 valores são a última coisa que eu leio mesmo na entrada, né? Fica coisa lá que o scanf não conseguiu ler, mas o que ele conseguiu ler, ele leu e sobrescreveu em relação ao 0 aqui nesse array C, tá bom? E aí eu posso calcular o valor do estado quando eu estou considerando os meus N objetos e as mochilas com todas as suas capacidades. C1, C2 e C3. Aqui, pessoal, a gente tem até uma coisa interessante. A gente pode entender que eu vou chamar, vou disparar essa função dp, de programação dinâmica, né, para o enésimo objeto, e o enésimo objeto depende do n-1, e o n-1 depende do n-2, e o n-2 depende do n-3, etc. Ou eu posso até fazer o contrário. Eu chamo para o 0, né, e o 0 depende do 1, e o 1 depende do 2, e o 2 depende do 3, etc. Quer dizer, o i agora não como sendo o até qual objeto eu estou olhando, e sim a partir de qual objeto que eu estou olhando. Está na mesma, né? Até qual objeto estou olhando e a partir de qual objeto estou olhando, dá na mesma, e eu vou fazer desse jeito só para reverter um pouco em relação à lógica daquilo que eu expliquei, para forçar mesmo um pouco a cabeça de vocês, né? Isso é legal, é um bom exercício. Enfim, no final das contas dá tudo na mesma, mas acho legal fazer assim. E o valor que dp me retornar é o valor que eu vou imprimir, que com certeza cabe no int, né? Porque no pior caso eu vou ter as 3 fitas ali, todas cheias, e cada uma cabe 50, né? Então, isso aqui cabe no int bem de boa. Assim, antes de fazer a chamada, a função dp, eu tenho que setar os valores de todos os estados para -1, né? E eu posso usar main7 tranquilo, porque eu estou usando com -1. Né? Main7 a gente pode usar com 0 ou com -1 quando é int. E, por favor, não use quando não é int, né? Porque main7 é uma função da string.h do C, e ele preenche byte a byte. Int tem 4 bytes. Então, se -1 tudo bem, porque -1 são 4 bytes todos iguais a 1. 0, tudo bem, porque são 4 bytes todos iguais a 0. Agora, outros valores aqui podem dar comportamento inesperado. Né? Minha função dp, então eu tenho o objeto i a partir do qual estou olhando, a capacidade que eu ainda tenho na mochila 1, na fita 1, na mochila 2 e na mochila 3. O que eu vou fazer? Bom, se é uma programação dinâmica, 2 coisas obrigatoriamente eu tenho que fazer. Né? Aqui é uma programação dinâmica top-down, né? Uma programação dinâmica com memorização. 2 coisas sempre são obrigatórias e sempre tem que estar no começo. A base da tua recursão, porque é um código recursivo, o código recursivo tem que ter base. A base aqui é quando eu chego com i igual a n, né? Os objetos vão de 0 a n-1. Então, se o i chegou a n, quer dizer que eu já olhei para todos os objetos, e aí eu retorno 0. Isso significa que eu não estou olhando para objeto nenhum. É como se não tivesse objetos mais na minha galeria, como se não tivesse mais músicas. E aí o valor associado a esse estado é 0, não tem nada para eu selecionar. E, além da base, da recursão, eu tenho que olhar também para o caso em que o estado que eu estou querendo computar já foi computado. Então, eu consulto lá memo de i, C1, C2, C3. E se esse valor é diferente de -1, quer dizer que já foi computado, eu só retorno ele. Agora, se eu estou nesse ponto do código em que meu cursor está piscando, quer dizer que eu não estou na base e meu estado não foi computado ainda. Então, eu vou computá-lo. Computá-lo significa escolher a melhor dentre 4 escolhas. Que eu vou chamar aqui de CH1, CH2, CH3 e CH4. A minha escolha CH1 é a escolha de não botar a música i em nenhuma fita. Né? Então, eu vou olhar para dp i mais 1, quer dizer, eu vou para a próxima música
mantendo as capacidades das 3 fitas inalteradas, porque eu não botei a iésima música em fita alguma. Na escolha 2, eu vou botar a música I na primeira fita, na primeira mochila. Então, eu vou ter que olhar para o estado com mais um, né? Quer dizer, vou para a próxima música, e a capacidade da fita 1, eu tiro dela a duração da música I, mantendo inalterados os demais parâmetros, consulto esse estado e somo com o valor que a iésima fita me agrega, que é a sua própria duração. Né? É problema da mochila em que valor é igual a peso. Aquilo que eu desconto de peso da mochila é também aquilo que eu somo de valor que está sendo agregado. Veja que isso só faz sentido se a música cabe na fita 1, porque senão eu não teria essa escolha. Né? Só posso fazer essa escolha se eu tenho essa escolha, senão isso aqui seria negativo. Então, isso aqui, essa escolha tem que condicionar a ter essa escolha, né? É se a duração da iésima música não excede a capacidade da primeira fita. Aí eu tenho essa escolha. Eu também posso, analogamente, né? Vou olhar se a iésima música cabe na fita 2. Se cabe na fita 2, a minha escolha 3 é ir para a próxima música, colocando a iésima música na fita 2. E também olho, vejo, né, se a iésima música cabe na terceira fita. Aí vou para a próxima música, mantendo inalteradas as capacidades das fitas 1 e 2, mas tirando da fita 3 a duração da iésima música. Dessas 4 escolhas aqui, eu vejo qual é a melhor, né? Pego aí o máximo entre escolha 1, escolha 2, escolha 3 e escolha 4. E esse vai ser o valor do meu estado que eu vou retornar. Se é uma ADP, quando eu retorno o valor, eu retorno gravando, né? Preciso gravar e retornar ao mesmo tempo. Então, eu gravo lá na tabela de memorização para os parâmetros I com C1, com C2, com C3, e é isso. Acho que eu fiz tudo o que tinha que fazer. Alguém tem algo para falar sobre o código? Não tem que inicializar o CH2, CH3, CH4? Sim, aqui, né? Tem razão. Porque não necessariamente eu vou colocar valores, né, no CH2, CH3, CH4, porque eles estão dentro desses ifs. E, de qualquer forma, eu vou tomar o máximo ali, né? Então, eu tinha que inicializar o CH2, CH3, CH4 com 0. Tem toda a razão. Obrigado. Mais alguém? Não? Vamos compilar e testar. Estou comprando, mas não estou compartilhando minha tela. Eita. Fui alternar o modo de apresentação, mas não alternei. Estou cansado, já estou aqui nessa desde manhã cedo. Pegar valores lá da... Por exemplo, eita. R$26 é a resposta. Deixa eu testar com isso aqui. Legal aqui, né? Uma fita só. 17, que é a resposta. Parece que está funcionando. Nem vou testar para o terceiro exemplo.
crowd demorando um pouco para julgar. A gente espera que isso seja porque que está passando nos casos de teste, né? Geralmente, quando dá problema, ele já interrompe o julgamento. Né? Apesar de que esse problema é wrong answer, ele vai até o final. Porque se der para alguns casos de teste wrong answer e para outros der time limit, o veredito final tem que ser time limit. Então é só o time limit mesmo que ele interrompe o julgamento, senão ele vai até o final por causa da precedência que tem os vários tipos de no, né, os vários tipos de erro. Então ele tem que, dependendo do erro, julgar todos os casos de teste para poder dar o veredito. Beleza, pessoal. Isso aí passou. Eu vou colocar na página um treino de programação dinâmica para vocês fazerem nas férias, brincarem bastante, lerem, estudarem. A gente vai continuar falando sobre programação dinâmica no ano que vem. E de treino regular, vai ser um treino de catch-up, como já fizemos algumas vezes aqui no clube. Né? Então, foram colocados vários treinos esse ano, vários contests que eu fui selecionando ali, colocando para vocês. E eu reparei que, especialmente nesses últimos treinos, né, o pessoal não fez muita coisa, acredito que por conta aí dos fins de semestres nas universidades, enfim. Então, uma oportunidade que vocês têm de colocar em dia os treinos que ficaram para trás, especialmente aqueles problemas mais desafiadores, né, que envolviam coisas que você não sabia, que estavam para cima do seu nível. Então, é uma oportunidade de você estudar coisa nova, de fazer problema difícil, de evoluir. Então, valorizem essa oportunidade do treino de catch-up para gabaritar todos os treinos do ano que ficaram para trás, tá bom? Boas férias, divirtam-se um pouco também, descansem um pouco, mas não muito, né? Porque vocês são maratonistas, tem um prazo aí de 5 anos para se classificar para o Mundial. E até o ano que vem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Até, professor. Obrigadão. Imagine que agradeço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.